Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que vai ser uma noite de um despertar, sabe? Daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E antes de começar, eu gostaria de orar, pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Deus. Queremos te agradecer porque essa é a melhor escolha, poder te buscar e te servir todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque sairemos desse lugar impactados pelo poder vivo da Tua palavra, pela unção derramada do Teu Espírito. Assim como nós experimentamos no louvor, eu declaro que irá continuar até o fim. E sairemos desse lugar diferente da forma como entramos. Nós te agradecemos e te honramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração e eu vinha meditando, começando esse ano, sobre o poder da escolha. E, na verdade, foi um poder que Deus deu a cada um de nós. Desde o início, Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas o que nós temos feito com aquilo que Ele tem nos dado, Essa é a grande realidade. E as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida têm o poder de construir ou então de destruir a jornada que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas eu declaro que o meu e o seu caso, nós iremos decidir da maneira correta. Porque nós temos o Espírito Santo e Ele nos instrui no caminho que nós devemos seguir. Para que o Senhor Jesus construa a minha e a sua vida. Lá em Salmo 139 diz que Ele já tem cada um dos seus dias totalmente determinados, programados. Então que você possa crer nisso. O teu futuro já está garantido. Que você precisa apenas alinhar o seu coração ao propósito de Deus para a sua vida. Nós temos ouvido sobre a importância do propósito. Eu e você somos um propósito de Deus aqui na terra. Você não nasceu à toa, você não está aqui hoje à toa, Ele te escolheu. Você é um filho dEle, um filho amado, um filho abençoado. E Deus confiou ao ser humano esse poder da decisão. Mas nós precisamos ser sábios. Eu coloquei aí no slide... Acho que está, calma aí, agora vai. Ajuda dos universitários aqui, pastor Teixeira, por favor. Eu coloquei no slide, a qualidade das nossas decisões irá determinar a qualidade, está lá, a qualidade das nossas decisões irá determinar a qualidade da nossa vida. E isso é muito impactante, da gente pensar, refletir, a qualidade das nossas decisões. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia irá determinar a qualidade da nossa vida aqui na Terra. E a palavra diz algo muito interessante sobre a sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que eu e você possamos aprender a verdadeiramente temer o Senhor. E o temor do Senhor não é medo dele, pelo contrário, é reverência, é devoção, é adoração, é ter um estilo de vida que agrada ao coração do Pai. É ter Ele em mais autoestima, Ele como primícia nas nossas vidas. E a partir disso, nós receberemos dEle a sabedoria. Lá em Salmos 25:12, a Bíblia diz que aquele homem, aquela pessoa que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, que eu e você possamos aprender a ser sábio em nossas decisões. Porque as nossas decisões irão determinar a qualidade da nossa vida, daquilo que Deus tem programado para nós, amém? Então, que a gente possa aprender a escolher da maneira correta, da maneira sábia, conforme o Espírito Santo nos conduz. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados da nossa sociedade, das escolhas que nós fazemos. E antes disso, estudando sobre o assunto, eu encontrei que nós, seres humanos, fazemos aproximadamente 35 mil decisões por dia. É coisa pra caramba, Eu fiquei impactado com isso. Desde o momento que nós acordamos, o que vamos vestir, o que vamos fazer. E são microdecisões que a gente nem pensa para tomar, A maioria delas já é voluntária, a gente faz sem perceber. E quando a gente vai ver, já passou mais um dia. Outro detalhe que eu trouxe aqui, mais uma pesquisa, de acordo com o relatório digital de 2024. O Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo online, com média de 9 horas e 13 minutos conectados. Meu Deus. Mais de 9 horas conectados. E essa é a média, Obviamente, tem gente que consome e fica mais tempo conectado, exposto ali à internet. E o Brasil é o segundo país no mundo. E mais um dado para vocês que eu achei bem interessante.
O Brasil também está em terceiro lugar mundial no tempo gasto em redes sociais. Os usuários se dedicam, em média, 3 horas e 37 minutos por dia. Eu falei, caramba, cara, esses dados são realmente bem impactantes. E o que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Isso daqui é um retrato da nossa sociedade, e, querendo ou não, a igreja também faz parte dessa sociedade. Então, que eu e você possamos colocar esse número lá para baixo, amém? Que a gente possa se levantar com sabedoria. Foi a frase que o Espírito Santo trouxe. A qualidade das nossas decisões irá determinar a qualidade da nossa vida. Isso daqui, essa ferramenta, a internet, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, mas que a gente possa ser sábio, né? Tudo com equilíbrio, com sabedoria. Porque, querendo ou não, as redes sociais foram feitas para nos prender, né? Você vai abrir lá um story, ou então um short no YouTube, enfim. Você olha alguma coisa, daqui a pouco você está puxando, passando para cima, para baixo, já foi ver, passou 1 hora ali e nem percebeu. E é nisso que o inferno vai ganhando tempo e gerando distrações na nossa vida. Falando nisso, eu li recentemente também que esse tempo de exposição à tela tem diminuído a massa cinzenta do nosso cérebro, ou seja, nós temos perdido até um nível cognitivo, o poder de concentração, de memória, ou seja, é um alerta realmente para a nossa geração, para nós tomarmos cuidado nessas pequenas decisões, porque elas vão criando hábitos, queridos. Essas pequenas decisões que nós fazemos no nosso dia a dia, eu e você precisamos valorizar o nosso dia, saber que as nossas decisões são importantes, essas escolhas diárias, porque isso cria hábitos e os nossos hábitos direcionam a nossa própria vida, a forma como nós vivemos. E eu gostaria de compartilhar aí com vocês, lá em Deuteronômio 30, no verso 19 e 20, lá Deus diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Eu grifei aqui. Pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. O próprio Deus já nos direciona qual caminho nós devemos seguir. Ele mesmo já propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, portanto, a vida, a bênção. Ele já está apontando qual o caminho que nós devemos escolher. O Espírito Santo habita em mim e em você, mas ele não vai tomar a decisão por você. Ele pode te impulsionar. O papel dele é o nosso auxiliador e nos guia em toda a verdade. Ele é a própria luz e nós precisamos seguir o caminho que ele nos aponta. Mas ele não vai te amarrar pelo braço e te obrigar a tomar a decisão correta. Ele nos propõe a vida, que possamos escolher a vida, a bênção, aquilo que ele tem programado para nós. Ele é um Deus que ama abençoar todo aquele que crê que pertence a ele. Nós somos filhos dele. Ele tem bênção para a vida de vocês, amém? Então, que possamos ser sábios nas nossas escolhas, que possamos aprender com o Pai e viver essa vida que agrada ao coração dele. Gostaria de trazer aqui com vocês 3 aspectos que o Espírito Santo colocou ao meu coração, para que a gente possa decidir viver de uma maneira sábia, correta, com escolhas assertivas. Essa palavra, que nós possamos ser assertivos, olhar para Ele, que é o alvo da nossa vida. Ele é o alvo. O pecado fala disso, né? O pecado nada mais é do que quando você erra o alvo, você errou o alvo, você acaba entrando no pecado. Mas, em nome de Jesus, eu declaro que esse é o tempo da igreja ser despertada para viver o mais de Deus, para escolher da maneira sábia, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Primeiro ponto que eu coloquei aí, e a gente tem ouvido esse ano, né? O ano de 2025, o ano de encontrar o seu lugar secreto. E esse primeiro aspecto que Deus colocou no meu coração é esse: seu relacionamento com Deus. Sua vida espiritual deve ser sempre a sua primeira escolha. Nós não podemos ser negligentes nesse lugar. Essa é a palavra profética para a nossa igreja, mas eu creio que é para a igreja do Senhor, na terra, que somos eu e você. Ele se preocupa conosco, mas para nós ouvirmos a voz dele, para nós tomarmos as decisões corretas, nós precisamos estar ali naquele lugar, aquietando o nosso coração. A gente tem vivido num mundo muito agitado, tudo muito corrido, sabe? Mas a gente precisa aquietar.
Lá em Salmos 46 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Sou exaltado na terra, sou exaltado aqui onde nós estamos. Que Ele possa ser exaltado nas nossas vidas, mas que antes nós possamos aquietar. Aquieta o seu coração e saiba que Ele é o seu Deus. Coloquei lá em Hebreus 2:1, lá diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse é o tempo, queridos, de nós nos apegarmos, não de qualquer forma, lá fala, nos apegarmos com firmeza, não abrir mão dessas palavras que nós temos recebido. Glória a Deus pela nossa igreja, mas não dependa da igreja para ser sua única fonte de alimento, porque não basta. Você tem esse lugar secreto no qual você tem liberdade. O véu foi rasgado de cima a baixo, você tem liberdade para entrar com confiança na presença do Pai. Você é filho, você não é qualquer um. Nós aprendemos, não somos melhores do que ninguém, mas você é filho. E o filho tem liberdade na presença do Pai. E o que Ele tem para você é esse lugar de relacionamento vivo e real. Não é qualquer lugar. E nós precisamos nos atentar para isso, de cuidarmos da nossa saúde espiritual. Senão nós não estaremos aptos para ajudar outros e também para fazer a obra de Deus. Lá em 1 Timóteo, Paulo aconselhando lá Timóteo, que era um jovem. Quantos jovens temos aqui? Oh, glória a Deus! Você que não é jovem de idade, mas é jovem de espírito também, amém? Isso aí, quantos jovens, glória a Deus por isso. Mas Paulo estava falando lá com Timóteo, que era um jovem, rapaz bom, garoto bom, cheio do Espírito Santo, e ele estava aconselhando Timóteo na trajetória dele. Depois você pode ler. Ele fala: Timóteo, não seja negligente com o dom que você recebeu de Deus. Mas depois ele prossegue e diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres que você está seguindo, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então, antes da gente se preocupar, e é uma consequência lógica, você busca o Senhor, Ele mexe no seu coração e você quer espalhar essa mensagem, porque ela não foi feita para ficar retida aqui, ela foi feita para ser espalhada, para que outros ouçam. Mas antes disso, nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, senão você não vai conseguir ficar de pé. E não podemos cair nessa armadilha, de viver dessa forma automática, vestindo essa capa de religiosidade. A gente precisa, queridos, saber o real motivo do porquê que eu estou aqui hoje. Por que eu sirvo ao Senhor? O que eu estou fazendo? A gente não pode viver no modo automático. Eu coloquei aqui uma frase que eu acho bem interessante, o ser é antes do fazer. Você, antes de fazer, você é filho, você é servo, e Deus se preocupa pelo seu coração. Às vezes a gente cai na armadilha de estar no modo automático e sair servindo, fazendo, isso é muito bom. Servir ao Senhor é o nosso papel, mas o servir tem que ser consequência do nosso coração apaixonado por Ele. E todo mais será consequência. Ele vai acrescentando, Ele vai trazendo verdades preciosas e nós vamos sendo bênção onde Ele nos plantou. Deus anseia pelo seu coração. Coloquei. O nosso serviço, o nosso trabalho é plenamente substituível, mas o nosso relacionamento com Deus é único. Ele não nos troca por outro alguém, porque Ele nos ama de forma única e específica. Ele quer o seu coração, Ele anseia pelo seu coração. O seu servir é mera consequência do seu coração, que clama, que quer mais dEle, que se expõe na presença. Nós não podemos cair na armadilha também de vivermos de forma apática, na mornidão. Nós temos ouvido, sobre, o pastor Hélio já pregou sobre a igreja de Laodiceia, que não venha a ser o meu nem o seu caso, mas que possamos ser vivos, apaixonados pela pessoa de Deus, pelo seu Espírito, queimando, ansiando por mais dEle. E nesse lugar de comunhão, nesse lugar de intimidade, nós jamais seremos substituídos. Ele tem um encontro, Ele quer falar individualmente com você. Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Ele te criou, nós somos feituras dEle. Tem coisas que só Ele sabe. Ele sonda, Ele vai lá
ao ponto de dividir juntas e medulas. Ele vai lá dividir alma e espírito, ele vai lá, ele penetra no mais fundo. Que possamos abrir também, né? Dar liberdade para que ele possa fazer em nós e através de nós. Que possamos investir tempo nesse lugar. Ele nos valoriza, ele nos enxerga de forma individual. Ele te conhece, ele te chama pelo nome, ele tem algo para você. Não abra mão de desfrutar isso. Cultive esse tempo. Nós precisamos aprender também a cultivar o tempo na presença de Deus. Nós, lá em Mateus, fala, né, Mateus 6, de entrar no seu quarto, fechar a porta e de dedicar aquele tempo para Ele. Fala de tempo, fala de espaço. O seu quarto pode ser o seu banheiro, pode ser sua sala de trabalho, mas ali é aquele lugar onde você está conectado com o Pai. Naquele lugar onde nada mais importa, somente Ele, somente olhar para Ele, somente receber de quem Ele é. E nós saímos desse lugar fortalecidos. Não tem como você entrar nesse lugar e sair da mesma forma, querido. E o inferno, ele sabe, por isso que ele faz de tudo para que nós não venhamos estar nesse lugar. Porque ele sabe que a igreja fortalecida no Senhor é uma arma para acabar com toda a obra do maligno. Ele é derrotado, mas nós precisamos nos levantar, escolhendo da maneira própria, olhando para o Senhor e nos posicionarmos. Uma igreja que sabe quem é, que escolhe da maneira certa. E esse é o lugar que Deus tem, porque Ele anseia pelo nosso coração. Amém? Foi até falado no louvor, lá em Salmo 51, no verso 16 ao 17, diz: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Aleluia. Esse lugar é nesse lugar que nós precisamos estar. Às vezes a gente fica muito preocupado com o exterior, mas Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. Ele sabe o nosso coração. E esse é um lugar que nós precisamos decidir estar de forma contínua e ininterrupta. Não é uma decisão de apenas um dia, na semana, não é uma decisão porque você escolheu estar aqui hoje, que bom que você está aqui, mas é uma decisão ao longo da sua semana, todos os dias, de meditar, de valorizar a presença do Senhor. Lá em Levíticos 6, verso 12, não precisa abrir, lá diz: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Isso é uma ordem, é um imperativo, não deve ser apagado. E a responsabilidade, como era no Antigo Testamento, é do sacerdote. Agora é minha e sua. Nós precisamos decidir, escolher e investir tempo nessa presença, para que o fogo continue aceso, para que essa lenha não venha a ser apagada. Essa palavra é forte, nos faz refletir, mas é importante. E falando sobre essa importância da formação do fogo, Deus me deu uma ilustração, eu já trouxe uma vez na Wake, que na verdade é a própria ciência, né? E Deus vai trazendo essas analogias, enfim. Aí está o triângulo da formação do fogo, não sei se dá para você ler, mas se você não conseguir ler, eu vou ler para você. Tem o combustível, que é qualquer material oxidável que reage com oxigênio. Tem um comburente, que é o próprio oxigênio, ou qualquer outro material gasoso, ou qualquer material que contém oxigênio, como o ar. E tem a fonte de ignição, que é o agente responsável pelo início do processo de queima. Isto é, um acontecimento que forneça o calor inicial. Então, na verdade, o fogo se inicia pela conjunção desses fatores. Eu coloquei aí, para que esse processo ocorra, é necessário uma reação em cadeia, ou seja, uma conjunção de elementos. E Deus me trouxe essa ilustração, achei bem interessante, impactante. Eu coloquei aí, né, o combustível como sendo essa lenha, essa substância que é a palavra de Deus, aliada, somada com o comburente, que seria a presença do Espírito Santo, viva e real. Ela vai gerar a combustão,
que nada mais é do que o calor, o fogo liberado. O poder de Deus é liberado e nós somos transformados. Mas para que isso ocorra, precisa da fonte de ignição, que somos eu e você, o agente responsável, tanto pelo início do processo, quanto para que ele continue. É a nossa escolha. Ninguém vai fazer por nós. Não vai ser seu amigo, não vai ser seu pai, não vai ser seu cônjuge, não vai ser seu líder, é você. E é nesse lugar que Deus tem algo a ser falado e transmitido. É nesse lugar que nós permanecemos vivos. É nesse lugar que o fogo é liberado, o pastor Teixeira falou. Não é um fogo de condenação, mas é um fogo de transformação. É um fogo que vai nos depurando, vai eliminando todas as impurezas. Porque Ele te quer limpo, uma igreja santa, sendo santificado, porque o nosso Deus é santo. Santo não fala de perfeição, mas de ser aperfeiçoado, porque nós fomos separados para Ele. É de continuar a viver nesse lugar de separação, de cultivar essa verdade, para que essa chama jamais venha a ser apagada. No nome de Jesus, amém? Esse é o lugar que nós precisamos escolher estar, de nos expor à presença de Deus viva e real. Eu coloquei outra frase aqui, acho que não foi no slide, mas eu vou ler para vocês. Deus nos priorizou e abriu mão do seu Filho. Jesus nos priorizou e abriu mão da sua vida. Quando nós priorizamos a Deus, também teremos que abrir mão de coisas da nossa vida, até porque ela já não é mais nossa, e sim dele. Deus deu o seu melhor, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele nos priorizou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De forma incondicional, ao ponto de entregar o seu melhor, o seu único Filho. Jesus entregou a sua própria vida. Lá em João 10 fala, ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu a dou. Ele a entregou por amor a você. Ninguém obrigou. Ele decidiu entregar. Então, quando nós priorizamos algo, nós vamos necessariamente ter que abrir mão de outra coisa. E essa outra coisa nada mais é do que a nossa própria vida. Ela foi comprada por um alto preço. E lá em Gálatas 2:20, diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a verdade da palavra. Ele deu a sua própria vida, agora a nossa vida pertence a Ele. Nós precisamos viver nesse lugar, estarmos conectados e priorizar ao nosso Deus. Priorizar ao nosso Deus. O segundo ponto que Deus trouxe ao meu coração é esse. Mantenha o foco em quem Jesus é. Tem sido pregado um evangelho no qual Jesus é bom, Jesus é amor e Ele é tudo isso. Mas Ele também é fogo consumidor. Então, que nós possamos viver um evangelho de forma comprometida, de forma séria, olhando de fato para quem Jesus é. Muitas pessoas têm buscado Jesus por uma finalidade, como um meio para alcançar determinado fim, buscando aquilo que Ele pode oferecer. O foco está no lugar errado. O foco tem que ser Ele. Os seus olhos têm que brilhar por Ele, ansiar por Ele. Jesus não pode ser alguém que nós usamos para alcançar algo. Jesus deve ser aquele que nós decidimos nos revestir todos os dias. Ele precisa te cobrir. Lá em Romanos 13:14 diz, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Amém, é nesse lugar de nós sermos revestidos da pessoa de Jesus. Ele foi, mas não nos deixou órfãos, Ele nos deu o seu próprio Espírito. E todo aquele que pertence a Ele, que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele. Nós estamos interligados em Espírito. O Espírito de Deus interligado com o nosso. Ó que poderoso é isso. Ele está habitando dentro de você e misturado dentro de você. Isso é bom demais, aleluia. Espírito Santo, a pessoa do próprio Espírito de Deus. Que eu e você possamos fazer dessa palavra a prioridade máxima na nossa vida. Precisamos ser revestidos de Jesus e da pessoa do Espírito Santo, ser cobertos por Ele.
Lá em Efésios 4, no 22 e 23 diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Quem aqui é a nova criatura? Glória a Deus. Isso é muito bom e é o início da nossa caminhada. Mas nós precisamos decidir nos revestir dessa nova natureza todos os dias. Porque quando nós nos apresentamos diante a Deus, aceitamos a Ele, nós temos o Espírito recriado, interligado ao Espírito dele, conectados. Mas a nossa carne, ela não é convertida. Ela continua operando. Então, ela precisa ser mortificada todos os dias. E como você faz isso? Olhando para Jesus, mantendo o foco nele, se revestindo da pessoa dele e do seu Espírito. Lá em Efésios 5, 15, não precisa abrir, eu vou ler. Lá diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Paulo vai nos advertindo que possamos ser sábios em nossas escolhas, na maneira como nós vivemos, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se naquela época já era mau, imagina os dias de hoje. E a notícia não é boa, né? Só tende a piorar, do lado de fora. Mas a palavra diz que eu e você somos sal dessa terra e luz do mundo, para que possamos iluminar a luz dele que habita em nós. Então eu e você não podemos e não devemos, Deus não nos criou para viver dessa forma, mas sendo sábio em nossas decisões. E aqui eu quero ressaltar: não se embriaguem com vinho. Aqui o vinho você pode colocar outras coisas. Não se embriaguem com as redes sociais, não se embriaguem com a internet, não se embriaguem com o trabalho, não se embriaguem com qualquer outra coisa que possa substituir o lugar de Deus. Ele deve ser a primícia, ele deve ter o lugar de honra. Mas deixe-se encher do Espírito dele. E no original, o sentido é de permanecer cheio. É você se encher e permanecer cheio até transbordar, até que ele extravase. Não vai ficar parado em você. É esse dunamis, né? O poder explosivo de Deus dentro de você. E o dunamis, ele gera uma explosão. Onde você vai, onde você chega. Ali há um filho de Deus colocando a planta dos pés. Onde a luz chega, as trevas têm que se dissipar, ela tem que sumir. Nós somos representantes e embaixadores desse reino na face da terra. E precisamos viver atentos à voz do Senhor e se enchendo, se revestindo de Jesus e do Espírito Santo e permanecendo cheios. O nosso olhar tem que estar voltado para Ele, queridos. E há uma pergunta que a gente pode fazer: qual tem sido o nosso foco? Para onde estamos olhando? Onde os meus olhos estão direcionados? Isso vai determinar qual o caminho eu vou seguir, de trevas ou de luz. Lá em Lucas 11, no verso 34 e 36 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Aleluia! Que nós possamos nos qualificar naquela parte que eu ressaltei em verde. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Para onde você tem olhado? Qual tem sido a sua perspectiva? Qual tem sido o seu foco? Isso vai direcionar a nossa vida. Que possamos olhar para Ele, que é a luz da vida. Porque se olharmos e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Como eu falei anteriormente, seremos aqueles que irão espalhar
à luz da verdade do Evangelho. Por onde nós formos, aonde Deus te colocou, Ele tem um propósito para você. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Como representante desse reino. Que o nosso foco possa ser Jesus. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Que é Davi, lá em 1 Samuel. Não precisa abrir para a gente ser mais rápido, ganhar tempo. E também sobre Esaú. Lá em 1 Samuel 17, vai falando sobre a história, né, de Golias. Davi já tinha sido ungido rei, mas até então ele não tinha tomado posse desse lugar, né? Deus já tinha olhado para Davi. E é legal aqui, eu lembrei que quando Samuel vai lá, né, para buscar, ele olha todos os irmãos, todo mundo ali, e Deus manda para ele: você está olhando a aparência, os homens olham a aparência, mas eu olho o coração. Às vezes o ser humano se preocupa muito com o exterior, né? Com aquilo, caramba, está chamando atenção, parece que é ele, mas não. Deus olha para você, Ele te conhece. Aqueles que são improváveis, mas o que Ele escolheu para você vai acontecer. Não abra mão daquilo que Ele prometeu, Ele conhece, Ele colocou no seu coração, então creia, não abra mão. Mas eu queria trazer para vocês qual foi o olhar de Davi, qual foi o foco dele nesse lugar. O Golias, né, o filisteu, estava se apresentando diante do povo lá de Israel, menosprezando, desprezando. E um Davi, um menino, ele se levanta sabendo quem ele era em Cristo Jesus. Cristo ainda nem tinha vindo, mas ele sabia quem era em Deus. Ele fala lá no verso 26, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Precisou um garoto ali se posicionar. Então também não se menospreze pela sua idade, se você é jovem, ou também se você tem mais idade. O que importa é a sua fé e o seu foco direcionado para o Senhor. Não tem a ver com idade, tem a ver com o nosso coração direcionado, com nossos olhos olhando para Ele. Davi sabia quem ele era, por isso ele se posicionou. Saul até tentou vestir uma armadura ali nele, mas Davi falou, não posso andar com isso. Davi, ele não precisava disso, ele precisou de uma pedra e uma funda. E ele falou lá para o gigante que se apresentou. E que eu e você possamos falar para os gigantes que se apresentam na nossa vida também. Davi disse para o filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então, quando Satanás vier tentar te acusar, que ele é aquele, é o nosso adversário, mas ele é mentiroso, ele vem jogar mentira, que você possa se levantar. Eu sei quem eu sou. Você veio contra mim, mas na verdade você veio contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Bata em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. E esse gigante tem que cair por terra, por essa consciência e por esse posicionamento de olhar para Deus, de olhar para Jesus. Na minha Bíblia tem até um recado aqui, na verdade uma lembrança de Atos 9, quando Jesus se apresenta diante de Paulo, que na verdade ainda era Saulo. Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, quando o inferno está fazendo alguma coisa, ele não está perseguindo somente a você. Ele está perseguindo Jesus, o autor da glória, o rei dos reis. E ele é mais que vencedor. E nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo. Então, quando ele se levantar contra você, você lembre. Você não está vindo contra mim apenas, você está vindo contra o Senhor dos Exércitos, que é o meu Senhor e Rei. E nesse lugar de trazer à consciência essa verdade, de manter os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o inferno é derrotado. Porque esse é o lugar dele. Tem que estar debaixo dos nossos pés. Isso fala de uma autoridade exercida, com os nossos olhos olhando para Jesus. Davi é esse exemplo. Só que eu também, o Espírito Santo me trouxe outro exemplo, que na verdade é Esaú. Lá em Gênesis 25, fala sobre Esaú vendendo o seu direito de primogenitura. Lá no verso 29, Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo. E lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco de coisa vermelha, esta coisa vermelha aí, pois estou exausto, estou com fome. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure,
Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Isso daqui é muito forte, se olhar para essa situação, né? Por uma necessidade imediata, por um prazer momentâneo, ele desprezou o direito que Deus tinha concedido a ele, o direito de primogenitura. Que eu e você possamos focar no lugar certo. Aqui Esaú, ele foi imediatista, ele olhou para um prazer momentâneo, passageiro, ou então para uma necessidade imediata, às vezes nós olhamos também. Eu preciso muito disso agora, meu foco está nesse lugar, mas não pode ser nesse lugar. Esaú desprezou o seu direito. Lá em Hebreus 12 fala que não haja no meio de vocês nenhum profano ou impuro como foi Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito à primogenitura. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Não abra mão daquilo que Ele tem para a sua vida. Porque quando nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá, Ele escolhe outra pessoa para viver aquilo que Ele tinha programado para nós. Assim como foi com Davi. Deus tinha algo para Saul, mas pela desobediência, ele perdeu. Da mesma forma que Jacó, apesar de ter enganado o irmão lá, depois vocês conhecem a história, mas antes disso, Esaú vendeu o seu direito à primogenitura. E que eu e você não venhamos abrir mão dos nossos direitos como filhos de Deus. Ele tem uma proposta, Ele tem um futuro. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Não abra mão do futuro programado que Deus tem para a sua vida. Ele é fiel para prometer e é fiel para cumprir. Glória a Deus por isso. Que eu e você possamos aprender a focar no lugar correto. Lá em Provérbios 4, vou pedir para vocês abrirem Provérbios 4, 18. Que nós possamos construir esse muro de proteção ao redor da nossa vida. Focar no lugar certo. Manter a perspectiva do céu em meio às situações. Provérbios 4. Provérbios 4, no verso 18. Lá diz: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. O caminho dos ímpios, porém, é como a escuridão. Nem eles sabem que tropeçam, estão perdidos, enganados. Mas olha o verso 20. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem da onde? Dos seus olhos. Guarde-os nos mais íntimos do seu coração, porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E no verso 25 ele termina também dizendo que os seus olhos olhem direito, e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Amém. Essa palavra aqui é uma palavra de despertamento, para que nós possamos escutar as palavras de Deus, para que possamos valorizar, dar a devida atenção. Foco fala disso, da onde o nosso olhar está direcionado, mas também dos nossos ouvidos, da nossa atenção como um todo para o Senhor. Não deixe que se afaste dos seus olhos a palavra de Deus. Mantenha ela bem ali, alinhada, focada. Quando nós estamos focados, o que está do lado fica apagado. Não importa o que está acontecendo do lado, porque nós sabemos para quem nós estamos olhando, é para Ele. Ele é a nossa esperança. E nesse lugar, é um lugar de proteção, é um lugar de vida, é um lugar de saúde, porque nesse lugar nós iremos guardar o nosso coração. E é do coração que procedem as fontes da vida. Lá em Jeremias 17, 9, fala também sobre o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É forte, ele dizia, desesperadamente corrupto. Quem poderá sondar o coração?
Aí Deus fala, eu sou do coração e dou a cada um segundo a boa obra que você faz. Ou seja, o nosso coração precisa ser bem cuidado. Ele precisa ser bem tratado. Porque é fácil de nós sermos contaminados pelo mundo no qual nós vivemos. Por isso a importância de nós renovarmos o nosso entendimento, lendo a palavra de Deus, nos expondo à presença dEle. E não sendo também religioso. Outro dia eu estava vendo, acho que foi até o Theo Hayashi falando. Às vezes a gente pega, e é muito bom, porque isso cria hábitos construtivos e saudáveis, de nós termos um momento de leitura da palavra. Mas não pode ser só um checklist, sabe? Ah, fiz o meu devocional, agora sou crente e vou viver meu dia. E a pessoa vai vivendo. E nesse dia, onde Jesus está? Ficou lá só no devocional? Então não é o simples fato de estar ali. É de Jesus te acompanhar ao longo do seu dia. É dele estar com você na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Não abra mão, é poderoso esse hábito construtivo. Não abra mão da leitura da palavra. Ela é o nosso alimento. O Senhor é o nosso alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele nos fortalece. Ele é a palavra viva e real. E através do Espírito Santo que nos revela, nós avançamos, nós aprendemos com Ele. Mas não deixa esse lugar se tornar um lugar religioso. Deus não nos chama para essa vida religiosa. Que possamos aprender a focar no lugar certo. Esse é um lugar de proteção. Construindo um muro de proteção ao redor da nossa vida. Amém? O terceiro e último ponto é esse. Precisamos ser perseverantes. Esse é o tempo de aprendermos a sermos perseverantes. Lá em Tiago 1, um verso bem conhecido, do verso 2 ao 4, a Bíblia diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém. A princípio, esse verso parece meio contraditório, né? Ter grande alegria pelo fato de passar por provações. Quem gosta de passar por provação? Ninguém, né? Mas a questão é que a nossa alegria não está na provação, mas está no resultado dela. O que ela produz? Perseverança. Com qual finalidade? Para que eu e você sejamos perfeitos e íntegros. O Senhor quer nos aperfeiçoar. Então, Ele faz de uma situação que não é tão boa, algo bom, para que eu e você possamos aprender a depender dEle. E a fase que você possa estar passando não determina quem você é e o que Deus tem para a sua vida. Ele que determina. A última palavra é dEle. Então, se apegue com firmeza à palavra dEle e não abra mão dela. Eu trouxe uma frase, peguei até da pregação da Wake, da Luciana. Essa frase aí é do Charles Spurgeon. Precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o galho podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. É esse o lugar de nós dependermos dEle. Nós não somos autossuficientes. Ele é o nosso tudo, a nossa dependência está no Senhor. E é para esse lugar que Ele quer nos dirigir, nos conduzir. O pastor Hélio tem falado, ele tem puxado, Senhor, o tapete da nossa segurança, dessa estabilidade humana terrena, para um lugar de confiar e de depender totalmente dEle. Não há mais esse tempo de nós ficarmos presos às coisas desse mundo. A palavra de Deus diz, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aquilo que é mais precioso para nós é Ele. Nosso olhar tem que estar para Ele. Precisamos ser perseverantes na prática dessa verdade. Ser perseverante é ser praticante dessa palavra. Não podemos ser ouvintes negligentes. Na continuidade aí do capítulo, Tiago 1, 22 fala, sejamos praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. No 25 ele termina, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que for realizar. E esse é o meu e o seu caso, amém? De ouvirmos tudo aquilo que nós temos ouvido, sendo ministrado nos cultos, nos encontros, nas conexões, isso tudo precisa ser colocado em prática. E é por essa prática que o conhecimento de Deus se torna revelado em nós.
É por essa prática que nós nos tornamos perseverantes. É ouvindo e colocando em prática. Porque aquele que ouve e não pratica, ele não está enganando aos outros. A Bíblia diz que ele está enganando a si mesmo. A pessoa acha que está na boa ali. Não, você está enganando a si mesmo, porque essa verdade ainda não se tornou real dentro de você. A verdade começa a se tornar real à medida que nós praticamos. Dê o passo de fé, Deus te pediu, se posicione. Ele falou, então creia. Não abra mão, queridos, do que aquilo que Ele falou. Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é poderoso. Não abra mão. Nós não somos daqueles que retrocedem, aleluia. Daqueles que avançam, permanecem firmes. Aquele que permanecer firme até o final, esse será salvo. Já encaminhando para o fim, Deus trouxe ao meu coração. Importante não é como começa, mas sim como termina. Deus tem uma jornada para nós. Nós aceitamos a Jesus. É a melhor escolha que nós podemos fazer. Mas ao longo da nossa jornada, nós precisamos ser perseverantes, para nós não nos desviarmos. Eu coloquei entre parênteses Salomão, depois em casa você pode ler, lá no capítulo 3 de 1 Reis, fala que o Senhor apareceu para Salomão pedindo, tudo que você quiser eu posso te dar. E Salomão pediu sabedoria para guiar o povo que Deus tinha dado para ele. Ele já era rei, ou seja, ele abriu mão da sua própria vontade, renunciou, e Deus falou, eu lhe dou um coração sábio e inteligente, como nunca antes de você houve, e como nunca depois de você haverá. Meu Deus, o que é isso? E a gente vai vendo a trajetória de Salomão, como Deus abençoava. Os próprios reis iam até Salomão. Deus o abençoou tanto em riqueza como em sabedoria e em honra. Mas no capítulo 11, lá diz que Salomão, já sendo velho em idade, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele já não era fiel ao Senhor. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Ou seja, é importante nós começarmos bem, mas principalmente como eu e você terminamos a carreira que Ele tem proposta. Então não deixe de olhar para ele. Salomão começou muito bem. O que Deus liberou para a vida dele, nenhum outro homem vai receber, a palavra de Deus. Mas mesmo assim, no final ele desobedeceu. Ele se alinhou àquelas mulheres, milhares de mulheres, e isso fez com que ele perdesse o temor ao Senhor, o coração dele. Eu botei aí também o contraponto, né? Tiago 5, no 10 e 11 diz, irmãos, tomem como por exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jó sofreu, perdeu tudo, mas ele foi perseverante. E Deus restituiu, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Ele nos ama. E a palavra diz que o final das coisas é melhor do que o início. Mas isso só se torna realidade quando nós nos submetemos à nossa vida, à direção daquilo que Deus tem. Aí sim o nosso final vai ser melhor do que o início. Nós precisamos nos atentar pelo caminho que nós estamos andando. Lá em Mateus 7 diz, no verso 13 e 14, não precisa abrir, entrem pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos entrarão por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Poucos são os que a encontram. Que eu e você possamos nos qualificar para entrarmos nessa porta. Essa porta já foi aberta. Um dia ela será fechada, mas enquanto nós estamos aqui, ela ainda está aberta. E é tempo de salvação. É tempo de rendição, é tempo de entrega, é tempo de crescer na presença de Deus. É tempo de valorizarmos a pessoa de Jesus e do seu Espírito em nós. É tempo de focarmos, de olharmos para Ele. É tempo de sermos perseverantes, de ouvir e colocar em prática essa verdade. Para encerrar, eu trouxe aí 2 passagens que são fortes. Fala lá de Apocalipse,
no tempo da tribulação. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Meu Deus. No próximo capítulo, no 13:10 diz: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Precisamos fortalecer o nosso espírito para conseguirmos escolher da maneira certa e sermos perseverantes até o fim. É nesse lugar, queridos, que Deus nos escolheu para estar. Mas a decisão, a escolha, o poder da escolha é seu, é sua. Ele nos deu. Que possamos estar preparados para quando chegar esse dia, se estivermos aqui, possamos decidir por Jesus, o Rei das nossas vidas, o Rei da glória. E Apocalipse também diz: ao vencedor darei ao direito de assentar-se junto comigo para a eternidade. Esse dia chegará, mas enquanto não chega, que eu e você possamos estar preparados, por dentro, fortalecendo o nosso homem interior. O próprio Pedro, lá atrás, quando Jesus fala para os discípulos que ele iria morrer, que tudo aquilo iria acontecer, ele fala: mestre, jamais, eu não vou te negar, mesmo que custe a minha própria vida. Mas Jesus disse para ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, Pedro falou, era a intenção ali do coração dele, mas ele não conseguiu escolher da maneira certa, porque ele não estava preparado por dentro ainda. Porque no final da vida dele, vocês sabem o que aconteceu com a maioria deles, né? Foram mortos por amor ao Evangelho. Mas ele se preparou por dentro. Ele estava fortalecido em espírito para decidir por Jesus. E quando você se reveste da poderosa mão do Senhor, da presença do Espírito Santo, nada mais vai te parar. Nada vai nos abalar. É a melhor decisão que eu e você possamos escolher, é por Ele. Todos os dias da nossa vida. Assim como nós temos cantado, é por Ele e para Ele. Estamos entregando, gastando a nossa vida para Ele. Há um propósito eterno nisso. Não um propósito passageiro. Nós fomos criados para a eternidade, para o louvor da glória dEle, para apontarmos para Ele, até que Jesus venha, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Mas que eu e você possamos ser como aquelas 5 virgens prudentes, com azeite em alta, preparados para nos encontrarmos com o noivo, até que Ele venha, preparados, perseverantes na prática dessa verdade, cheios do Espírito Santo. Aleluia.